Graça e paz, povo de Deus. Queria estar deixando uma breve reflexão para os nossos corações no dia de hoje, que se encontra em 2 Coríntios 4, versículo 3. Mas se ainda nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. No capítulo 5, porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos eternas nos céus. No versículo 7, porque andamos por fé e não por vista. Mais um aqui. Antes, como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, com muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, no trabalho, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia ou por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros. Eu estava lendo 2 Coríntios, no capítulo 4, 5 e 6. E eu achei interessante que Paulo ele nos mostra que, nesse primeiro versículo aqui, ele nos mostra que perante os muitos críticos, né, de Paulo, achava sua mensagem obscura, né? Paulo argumentou que o problema não estava na mensagem, mas sim no véu que encobria a mente das pessoas, né? Que não permitia que vissem a verdade, que é a palavra de Deus, né? Os incrédulos e os que perdem são aqueles que o Deus desse século, né, que é Satanás, cegou o entendimento. Porque aqueles que estão aqui, muitos ainda estão longe do Senhor. E ele argumenta que em breve isso seria retirado. A mensagem estaria encoberta para aqueles que não servem a Deus, para aqueles que não estão firmes na presença do Senhor, né? Então, Satanás ele tem esse papel, ele tem com esse papel manter as pessoas longe de Cristo, manter o evangelho longe, mesmo ele sendo responsável pelas suas próprias aflições, muitas das vezes, né? Muitas das vezes nós somos próprios responsáveis pelas aflições o qual vivemos, pelas tribulações o qual vivemos, pelas lutas o qual vivemos, e não culpar simplesmente o diabo, né? E no capítulo 5 aqui ele nos mostra o quê? Que o nosso corpo, como nós sabemos, nosso corpo é templo do Espírito Santo. E a habitação ao qual ele fala aqui, a habitação terrena, é a casa terrena, o nosso corpo humano e o espiritual. Ele aborda esse tema para falar enquanto estamos aqui, estamos longe do Senhor. Porque enquanto estamos aqui, muitos estão longe do Senhor. Muitos aqui não buscam o Senhor como deveriam, não oram como deveriam, não jejuam como deveriam. Então Paulo ele traz uma exortação porque ele teve muito trabalho com a igreja de Coríntios. As pessoas eram envolvidas em tumultos, viviam em escândalos, viviam com pessoas incrédulas, adoravam, eram idólatras, adoravam deuses pagãos. E então Paulo ele chega exortando, porque Paulo, antes da conversão, ele tinha decidido que Cristo não teria como ser o Messias. Mas a partir do momento que ele teve um encontro face a face com Deus no caminho de Damasco, ele mudou totalmente, ele mudou radicalmente, e querendo viver plenamente na presença do Senhor, e querendo viver plenamente
em obediência, em viver aquele primeiro amor, que nós sabemos que quando a gente está no primeiro amor, a gente só quer Deus, a gente só vive para Ele, a gente só quer viver em função dEle, dedicar a nossa vida totalmente a Ele. Nós sabemos que o primeiro amor, para quem passou pelo início da conversão, né, o primeiro amor, conhecer o primeiro amor, a gente passa por isso. A gente só quer viver em função da obra, só quer viver em função do reino, só quer estar ali buscando o Senhor verdadeiramente, constantemente, todo momento, toda hora. Quando a gente está no primeiro amor, é assim. A nossa mente parece que dá uma coisa que a gente só quer viver em função de Cristo. Na verdade, nós deveríamos viver assim, dessa forma. Mas acontece que a gente mesmo permite que as lutas, as decepções com o próprio ser humano, as fragilidades o qual nós humanos temos, né, faz com que a gente se afaste do Senhor, faz com que a gente não se submeta às condições, aos princípios do Senhor, como no início. A gente acaba sendo desmotivado, a gente acaba desanimando, a gente acaba se envolvendo com amizades que nos levam para o mundo. A gente acaba se envolvendo com pessoas que afastam a gente de Deus. Por quê? Porque se nos afasta de Deus é porque nossos pés, nossa mente nunca foi firmada na palavra do Senhor. Porque a palavra nos transforma, não tem como a gente viver em função da palavra do Senhor, comer a palavra ali e viver firme, com os pés firmados na rocha, e a nossa vida não ser transformada. Não tem como. Porque quando a gente desanda da presença de Deus, é porque a nossa vida nunca foi firmada diretamente. A gente tem as nossas falhas, a gente tem os nossos medos, as nossas tribulações, mas ainda assim, quando a nossa vida é firmada em Deus, essas coisas não vão corromper a gente tão facilmente, como muitos têm se corrompendo com as coisas mundanas no mundo, com as mentiras, com as falsidades, com as invejas. Tem se corrompido muito fácil, as pessoas têm se desligado de Deus muito facilmente, a troco às vezes de nada, a troco de uma palavra, a troco de uma mensagem que escutam na igreja. As pessoas, quando não ouvem aquilo que querem dentro da própria igreja, as pessoas saem. As pessoas não querem estar ali para ser confrontadas, as pessoas estão ali para ouvir o que simplesmente querem ouvir, o que é verdade próprio a elas. Que tudo vai dar certo, que Deus vai te abençoar, que Deus vai te prosperar, que Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas não quer ouvir aquilo que confronta. Estão acostumadas a viver uma exortação que vai dar tudo certo, que está tudo bem. E a gente não pode levar a nossa vida assim, desse jeito. Paulo, ele traz no capítulo 4 uma exortação à igreja de Coríntios, que ele teve muito trabalho e eles viviam pecando, fazendo coisas erradas, mundanas, idólatras. Porque a salvação, ela não é assunto de julgamento, mas sim feito por obras. A própria Bíblia não fala que a fé sem obras ela é morta? Então, o próprio Paulo, ele teve que suportar tudo. Aqui, como eu li aqui no capítulo 5, no 5, ele diz que para viver com Cristo, precisamos suportar assim como ele suportou. Suportar o quê? As tribulações, as prisões, os tumultos, os escândalos. Precisamos suportar tudo por amor a Cristo. Então, ele, após a sua conversão, ele teve que suportar tudo isso. Por quê? Porque antes ele era um perseguidor e depois ele começou a ser perseguido. Porque as pessoas não acreditavam. E muitas das vezes é assim. Quando alguém que comete tantos erros se converte, chega ao arrependimento, chega à conversão, as pessoas que nos conhecem de uma forma errada, negativa,
não querem acreditar que a gente realmente se converteu, que a gente realmente está disposto a viver para Cristo. As pessoas só olham para o nosso passado, só olham para a gente com um olhar de rejeição, de negação, por conta dos erros que a gente cometeu no passado, mas são incapazes de olhar para a gente e ver o que Deus tem transformado, ver o que Deus tem feito sobre nossas vidas. Infelizmente, a gente vai encontrar pessoas assim, a gente ainda encontra pessoas assim, que conhece a gente pelo nosso erro, mas não conhece, mas não quer conhecer a pessoa que foi transformada por Deus após a conversão. Então ele foi perseguidor, mas logamente foi perseguido. E as pessoas não estavam aceitando isso. As pessoas foram contra a Paulo. Foi contra aquilo que Paulo estava tentando mostrar à igreja de Corinto. Estava tentando mostrar o quê? Que eles precisavam se purificar, precisavam ser amorosos, precisavam viver, ter uma vida de santidade, precisavam abandonar as práticas mundanas para serem transformadas por Deus, chegar ao arrependimento. Ele o tempo todo, ele estava exortando a igreja de Coríntios a vir ao arrependimento. Olha, vem ao arrependimento, se purifiquem, abandone o pecado, abandone a idolatria. Porque não tem como jorrar uma água amarga e uma água doce. Não tem como, da mesma fonte, jorrar água amarga e a água doce. Não tem como. Não tem como misturar a julgo desigual. O pecado e a santidade. O mundo e o reino. Não tem como. A luz e trevas, não tem como, é uma coisa ou é outra. Ou você segue a luz ou você segue trevas. Porque para Deus é assim sim, não, não. Então Paulo estava exortando o tempo todo o povo a vir ao arrependimento, a chegar ao arrependimento. Tanto que no capítulo 5, ele leva, porque na primeira carta, ele estava alegre porque conseguiu com que alguns se arrependessem. Mas no 4... as pessoas começaram a errar de novo, começaram a se envolver em escândalos, a começarem a justificar os seus erros, a não se arrepender, a desobedecer a palavra do Senhor. No 5, ele traz o quê? Em uma de suas cartas, trazer o quê? A reconciliação. Que Cristo está disposto a reconciliar com aqueles que querem voltar à santidade, a voltar a obedecer a palavra do Senhor. Então ele traz esse entendimento para eles. Olha, se arrependam, sejam obedientes e se reconciliem comigo, para que eu venha tratar vocês com o quê? Com óleo, com azeite santo sobre suas cabeças. Ele vem trazendo, ele vem chamando a igreja para se reconciliar. Olha, abandone tudo que é errado, abandone tudo que não é agradável aos meus olhos. Se purifique diante de mim, se purifique diante da minha presença, busque a minha presença e se reconcilie comigo. Aí no capítulo 6 ele vai lá e exorta de novo. Por quê? Porque as pessoas começaram o quê? A errar de novo. Ou seja, Deus, ele é um Deus justo, mas ele é um Deus que ele bate também, ele castiga também, ele exorta também, ele disciplina também, porque quando ele exorta, ele disciplina é porque ele ama os teus filhos. E filhos não é todo mundo, não. Filhos de Deus são só aqueles que reconhecem como pai, que reconhecem como filhos de Deus. Aqueles que falam que, não, eu sou filho de Deus, mas não tem temor ao Senhor, não segue a palavra do Senhor, são idólatras a outros deuses, muitas das vezes nem acreditam em Deus. Isso é mentira. Esses não são filhos. Filhos são aqueles que o reconhecem como pai. Agora, Deus está chamando isso, ele está chamando as pessoas para isso, para serem abertos, para serem amorosos, para que assim como ele foi com eles,
para eles serem também, assim como um pai é com seus filhos, desobedientes, a serem abertos. Então, ele nos coloca aqui no versículo que ele nos leva em contraste que a sabedoria espiritual não avalia as pessoas com a base na aparência exterior, como muitos os coríntios costumavam a fazer, né? Podia, para se deixar o velho carnal, o velho para trás, para que vivessem uma nova natureza dado por meio de Cristo. Ele estava chamando, exortando para deixar o velho para trás e se faz nova criatura, novo filho de Deus, para que eles pudessem desfrutar da natureza nova que Cristo estava dando. Assim como ele estava dando a Paulo, ele estava querendo que eles também se submetessem a isso, que eles queriam que eles provassem disso, assim como ele estava provando, dessa experiência que Paulo estava tendo com a presença de Deus, com a presença de Cristo ali. Eles estavam querendo que ele desfrutassem também, assim como ele estava desfrutando. Porque aquilo que ele estava usufruindo, aquela experiência que ele estava tendo com Cristo, ele queria que eles também tivessem. Por isso que ele exortava tanto a igreja para se arrepender, para receber as instruções e se desligarem do velho, se desligarem das coisas erradas e estarem ali vivendo em santidade com Deus. O tempo todo ele estava exortando. É uma palavra dura, é uma palavra de exortação, mas é uma palavra que confronta, mas que traz renovação, mas que traz arrependimento. Porque aquilo que traz arrependimento traz dor, traz sofrimento, traz insatisfação. Mas para trazer arrependimento, tem que estar se submetendo à obediência. Então, a palavra, entenda uma coisa, muitas das vezes, ouvir a verdade vai trazer tristeza, vai trazer insatisfação, vai trazer decepção, vai trazer dor, mas logo em seguida vai trazer arrependimento, para trazer a transformação que é necessário fazer, que é necessário ter. Tem gente que leva a vida do jeito que quer, da maneira que quer. Ah, não, eu controlo a minha vida, eu controlo do jeito que eu quero, eu vivo do jeito que eu quero, ninguém manda na minha vida. Porque a palavra de Deus, ela nos confronta. Só que ninguém gosta de ouvir a verdade. As pessoas estão acostumadas a ouvir a verdade delas, aquilo que elas acreditam. Vão para a igreja, ouvem a ministração, mas se é uma palavra dura, que confronta o ego dela, que confronta ela vai sair da igreja. Porque ninguém gosta de ouvir a verdade. Ninguém gosta de ouvir aquilo que confronta dentro de você, porque muitas das vezes a palavra que confronta ali é algo que você está fazendo de errado e Deus usa justamente aquela pessoa para estar falando aquilo para você, que é para poder ver se você desperta, para ver se você acorda, para ver se você se arrepende, para ver se você volta para a tua mente com a mente de Cristo ali e se conserta perante a presença do Senhor. Não andar na vida assim, a moda vai-se embora e do jeito que quer, fazendo o que bem entende, mas não entende que lá na frente tem consequência, porque tudo tem consequência. As coisas erradas, o pecado, ela traz consequência. Só que são consequências diferenciadas, dependente do pecado. Então, a palavra de Deus, ela nos confronta. E muitas das vezes não, todas as vezes que a palavra nos confronta, ela é boa. Porque ela nos desperta, ela traz avivamento para a nossa vida. Então, Deus, a verdade de Deus que nos confronta é melhor
É melhor eu ser confrontada pela verdade, pela palavra do Senhor, do que ser manipulada pela mentira. Porque às vezes a gente é manipulado pela mentira, acha que viver uma mentira, uma vida de mentira, uma vida de status, uma vida de aparência, a gente está sendo manipulado, a gente mesmo está se autodestruindo, a gente está se manipulando. Mas a verdade de Deus, ela nos confronta de uma tal forma que a mentira ela tem que cair por terra. Quando ela nos confronta, a mentira ela cai. Até quando você vai desobedecer a Deus para agradar os outros? Até quando você quer viver uma vida de mentira para satisfazer até mesmo a amizade com as outras pessoas? Você não quer interromper essas amizades, porque essas amizades, tem muitas amizades que tá ali com você, mas tá afastando você da presença do Senhor. E você não está nem percebendo. Aí você vive em desobediência, vive na mentira, vive ali, vive com medo, vive desconfiado, vive na insegurança. Você está deixando de ir para a igreja, você está deixando de orar, está deixando de congregar, está deixando de viver em comunhão com o Senhor. Nem todas as amizades vêm de Deus, não. Tem amizades que vão passar na sua vida para te abençoar, mas só vão passar. Mas aquelas que vêm do Senhor, elas permanecem, mesmo distante. Então aprenda, quando você ouvir uma palavra de exortação, que vai mexer no teu interior de uma forma que você vai ficar assim, doída mesmo, que vai descer uma cajadada em você, mas é melhor porque ela vai te transformar. Essa palavra ela vai te transformar. Ela não vai te manipular para você continuar vivendo uma vida errada, não. Aqui eles se viviam em escândalos, viviam tumultos. Mas Paulo, ele diz que você precisa suportar isso. Precisa suportar. Por amor a Deus. Por amor a Cristo. E o que acontece? Ele até diz aqui um trecho de Isaías e Ezequiel, referente à redenção, que Deus libertou os israelitas para que fossem santos, livres das influências pagãs e para serem companheiros dele. Porque ele argumenta o seguinte, que para desfrutar da presença de Deus, os coríntios precisavam igualmente romper as relações idólatras dos pagãos. Ele precisava cortar as relações totalmente. Só que ele não estava dizendo que os crentes deveriam evitar contatos com os incrédulos. Ao contrário, ele incentivava os cristãos a se associarem com não salvos do mundo. Porém, ele se preocupava com que os coríntios evitassem amizades em comunhão com os pagãos de igreja, dentro da própria igreja, que são o quê? Os descrentes religiosos. Ele não queria que fossem levados a afastar-se da devoção pura e sincera a Cristo, com Cristo. Ele promete sua presença para aqueles que obedecem, esperando que os cristãos se purifiquem, desviando-se de tudo que acostumavam o corpo, de tudo aquilo que contaminava o corpo e espírito. Paulo ele se preocupa com os seus filhos em Coríntios e como devia a sabedoria em suas cartas. Ele nos mostra isso com sabedoria em todas as cartas o qual ele escreveu. Que no meio da tribulação, Paulo nunca deixou de se levar por outras doutrinas, mas segue em frente, assim como Jesus, o Espírito Santo perdoa, consola, capacita e convence. Porque não tem como ter
um jugo desigual. Ele se preocupava. Mas eu digo, aqueles que estão firmes na fé, firme com Cristo, mesmo que você se associem a pessoas que são incrédulas, aqueles que estão firmes com Cristo, aqueles que obedecem verdadeiramente a palavra do Senhor, mesmo aqueles que estão ali do teu lado, que são incrédulos, que são idólatras, a gente precisa estar vigilante, a gente precisa vigiar para que eles não venham afastar a gente de Cristo, mas sim fazer com que eles se aproximem de Deus, eles se aproximem da palavra do Senhor, para serem transformados, libertos, sarados, curados, tratados. Então Deus, ele nos chama para isso, nos chama para que a gente venha se purificar, ser livres, receber as promessas do Senhor, porque só quem obedece é que recebe as promessas do Senhor. Só quem é obediente recebe as promessas do Senhor. Aqueles que não vivem de acordo com a palavra, esquece. Ele retira, ele não recebe. Então, o que no 4, aqui, no capítulo 4, ele exorta, no 5 ele chama para se reconciliar. Então, Deus está nos chamando para que a gente venha se reconciliar, para que a gente venha nos purificar, para que a gente não venha viver em jugo desigual com os outros, não viver a nossa vida à base de mentira, e se consertar perante o Senhor, parar de desobedecer a palavra de Deus, parar de ir pela onda dos outros, parar de ir pela cabeça dos outros, pelos conselhos dos ímpios, e se prostrar realmente diante do Senhor, se reconciliar com Ele, ter uma vida dedicada somente a Ele, à obra dEle, na presença dEle, viver em plena obediência, porque é isso que Ele nos quer. Porque é fácil você entrar numa igreja e você ouvir aquilo que simplesmente você quer ouvir e depois ir embora. E depois você continuar na mesma vida, vivendo uma mesma vida de mentira, de derrota, de frustração, sendo manipulado por ela. Então se permita ser confrontado, se permita ser exortado, disciplinado por Deus, porque essa disciplina, essa exortação de Deus, ela vai te transformar. O mesmo que abate é o mesmo que trata. Deus, ele exorta, disciplina, bate com força, é uma palavra dura, mas ele é o mesmo que trata. É o mesmo que derrama o óleo sobre tua cabeça. Peraí, você resolveu se tratar, você resolveu obedecer a minha palavra, então peraí, que eu vou curar suas feridas, eu vou tratar o teu interior, eu vou transformar o teu caráter, eu vou transformar a sua vida, mas se reconcilie comigo, se arrependa, venha, se arrependa, viva uma vida de obediência. É isso que ele está nos chamando para fazer. Ele exorta, mas ele também trata. Vem que eu vou te tratar, vem para perto de mim, porque o que eu tenho para você é infinitamente mais do que aquilo que você pensa ou imagina. Mas você precisa se reconciliar comigo, você precisa se arrepender, você precisa obedecer a minha palavra, porque as promessas eu tenho, basta que você queira elas, a partir da obediência. Então nós precisamos fazer isso, nós precisamos nos purificar, nós precisamos nos afastar daquilo que nos contamina o nosso corpo, o nosso espírito, palavras, amizades. A gente precisa nos afastar de coisas que contaminam a nossa vida espiritual, o nosso corpo, o nosso espiritual. A gente precisa se apartar disso. Aquilo que te impede de orar, o que tem te prejudicado de você buscar mais a Deus, o que tem te prejudicado de você jejuar, o que tem te prejudicado para você ter um momento, tempo com o Senhor. O que tem afastado você de tirar uns minutos para estar orando, de levar uma vida de santidade? O que tem te prejudicado?
Quem tem te prejudicado ao ponto de você não conseguir se aproximar de Deus como você precisa fazer, como você gostaria de repente de fazer? Porque às vezes existem fatores na nossa vida que elas vêm justamente para afastar a gente, porque o diabo ele faz isso. Ele coloca pessoas, situações, circunstâncias, lutas, enfermidades, problemas, para poder manter a tua mente longe do Evangelho, longe da palavra. Porque o diabo sabe, como ele conhece a própria palavra de cós salteado, ele sabe que a palavra transforma. Por isso que ele monta estratégias, circunstâncias, para poder a tua mente ficar totalmente desfocada. A tua mente ficar longe da palavra. Ah, tô com dor de cabeça, não vou ler a palavra não, tô com muita dor de cabeça, tô passando mal, tô enferma. Ah, eu tenho que sair, eu tenho que resolver isso, tenho que fazer aquilo. Ah, eu tenho que trabalhar, nunca tem tempo. Ele é expert de fazer isso. É manter a tua mente longe do Evangelho, porque ele sabe que o Evangelho é capaz de curar, de transformar, de libertar, de sarar as feridas, de trazer o arrependimento, de perdoar, de convencer. Então ele é expert nisso. Então pega essa palavra, medita nela e analise a sua vida. Analise a sua vida, vê como tem sido o seu comportamento, o que você tem feito, o que você tem deixado de fazer e o que você pode fazer para melhorar e para buscar mais a Deus aquilo que Ele merece. Porque Ele merece toda a nossa adoração. Ele merece todo o nosso tempo. Porque o preço maior já foi pago. E a gente está aqui tendo essa oportunidade para buscar, para jejuar, para colocar o nosso rosto no pó e ainda assim estamos distante dele. Vivemos distante dele. Nos deixamos que pessoas, influências, coisas nos afastem dele. Então faça uma análise da sua vida para você conseguir levar a consciência daquilo que você tem feito e tem deixado de fazer e aquilo que você tem, que precisa fazer, o que você pode fazer para melhorar e se submeter à vontade do Senhor. Amém? É essa palavra que eu deixo para vocês, em nome de Jesus.